dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Daniel, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-se o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Glória a Deus. Que lindo, né, essa história de Daniel, né? Daniel, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que realmente procurava não pecar contra o Senhor, vivia em santidade, era fiel em tudo aquilo que Deus mandava fazer. E o seu comportamento, o seu testemunho levava vidas a se converter ao Senhor. Que nós possamos, né, através do nosso testemunho também, levar vidas a amar o Senhor, a se dobrar diante de Deus, que a nossa fala, que o nosso jeito de ser possa mostrar Cristo para as pessoas, como Daniel mostrava, né? E a gente percebe claramente aqui que Daniel vivia ali com o rei e que o rei observava o comportamento de Daniel e trazia um testemunho fortíssimo da vida de Deus para ele. E ele era convertido, esse rei já estava faltando mesmo só admitir a conversão, né? Ele cria no Deus de Daniel, ele cria na relação que Daniel tinha com Deus, e ele fala de uma maneira fortíssima aqui, quando ele é obrigado a jogar Daniel naquela cova, porque ele já tinha baixado uma lei, né? Que quem desobedecesse teria que ser jogado. Então ele foi obrigado, pressionado, né? Mas ele disse para ele: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. E ele fica a noite inteira agoniado, angustiado, ansioso, e pensando: meu Deus, será que ele vai ser livre? Ele ainda pensou, né, nessa possibilidade: o Deus dele, a quem ele serve, pode livrá-lo. E olha que coisa mais linda, quando ele chega ali na cova dos leões, né, e ele chama por Daniel com voz triste, fala que ele chama com voz triste e diz: ô Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha o que ele diz: servo do Deus vivo, não do Deus morto, Deus vivo. Dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Olha o que ele fala: ele sabia que Daniel servia continuamente Deus. Então ele pergunta: tenha podido te livrar dos leões? Olha que maravilha, Daniel intacto, sem nenhum machucado. O leão não pôde devorar Daniel, porque ninguém pode destruir os filhos de Deus, ninguém pode destruir os amados do Senhor, os escolhidos do Senhor, quando estão vivendo dentro do propósito do Senhor. O Senhor os protege, o Senhor os guarda, o Senhor os livra. E Daniel diz: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então diz aqui que o rei se alegrou sobremaneira, ele logo mandou tirar Daniel dali, e assim que foi tirar Daniel da cova, ele olhou e Daniel não tinha sofrido nenhum dano, nenhum dano. E aí o rei mesmo manda trazer todos aqueles que tinham acusado Daniel, que tinham feito aquele complô para jogar Daniel na cova dos leões, e joga eles na cova, e ali eles são devorados pelo leão, para mostrar a diferença que existe naqueles que realmente servem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e aqueles que não servem. Então quero dizer para você, vale a
a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena amá-lo, vale a pena colocar em primeiro lugar em nossas vidas, porque Ele está conosco, e mesmo que o mundo se volte contra nós, e mesmo que ainda sejamos jogados em fornalhas de fogo, em cova de leões, e mesmo que sejamos traídos, covardemente, acusados, ele se levanta a nosso favor. Ele se levanta e mostra que ele é Deus e contra ele ninguém pode, e nem contra os escolhidos dele, porque nenhuma folha cai sem a permissão dele. Então entenda isso, que Deus é soberano e que é este Deus que você tem, que vale a pena amá-lo, servir e ser fiel a ele, porque através da sua fé nele, muitos se salvarão. Através da sua fé nele, você mostrará ao mundo quem pode mais, se é Deus ou se é Satanás. Amém? Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.